Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lifecast. E que alegria ter você aqui comigo. O tema desse episódio é como se preparar para ser um líder. O fato é, todo mundo quer liderar, todo mundo quer ensinar as pessoas aquilo que um dia aprendeu. E como? Qual é esse processo, na verdade? O que é um líder? Quais as características dele e quais as diferenças entre um líder e um chefe? É exatamente o que nós iremos conversar nesse episódio. Mas antes de a gente começar com o conteúdo, eu quero te lembrar, se inscreva no canal, ative as notificações, pega esse link e compartilha com mais pessoas. Compartilha com aquela pessoa, na verdade, que você sabe que tem o potencial de liderar, mas que muitas das vezes o conhecimento tem sido algo paralisador na vida delas. Porque eu tenho certeza que através do conteúdo que nós iremos entregar aqui, pode mudar o resultado e o destino dessa pessoa. E também nos siga nas redes sociais, @LifeCastOficial, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós entregaremos e disponibilizaremos para você. E para esse episódio, então, como se preparar para ser um líder de excelência, com autoridade moral, na verdade, congruência naquilo que fala e faz. Eu tenho a honra de receber aqui no Lifecast Eduardo. Obrigado, Matheus. É um prazer estar aqui com vocês. Fico honrado em ter sido chamado para poder compartilhar um pouco, derramar um pouco do que eu já experimentei, o que eu já aprendi, as lições de vidas que eu tive, os meus erros, os meus acertos. Então, estou aqui para poder contribuir. Então, agradeço pela essa oportunidade de ter sido convidado aqui. É uma honra receber você aqui. Eu tenho certeza que através desse conteúdo, na verdade, vai ser uma ruptura na vida das pessoas. A visão que elas têm hoje e que elas vão ter depois desse episódio. E para começar, o que é um líder? Então, na minha opinião, eu diria que um líder, ele vai além do que a palavra liderança diz, né? Então, as pessoas muitas vezes se confundem entre um líder e um chefe. O chefe é aquela pessoa que manda, que dá ordens, que muitas vezes não é um líder. Tá? Um líder é que cria seguidores, é aquela pessoa que tem uma influência na vida de outra. Então, assim, o líder não é só no trabalho. O líder é na vida. Então você tem que aplicar isso para a sua vida. A líder vai com amizades, a liderança vai com a sua família, no seu trabalho, com os seus propósitos, o que você tem no lado espiritual. Então eu acho que liderança é uma palavra muito mais complexa do que as pessoas às vezes tentam discernir. Tá? Então, assim, até cotando aqui uma palavra do Marcos Sérgio Cortella, ele diz que um líder, ele nunca cresce sozinho, ele sempre cresce e leva consigo junto pessoas. Então, o meu entender de liderança é isso, você trazer pessoas junto com vocês, fazendo um propósito para que elas possam seguir aquele raciocínio, aquela ideia que você tem e montar um time, né? Um líder, na verdade, ele sempre prepara um segundo líder. Então, aquele líder que não tem preparação, não se preocupa em deixar um legado, não se preocupa em preparar outra pessoa, ele não é um líder, ele quer toda a glória e toda a honra para ele. Então, a gente sabe que toda a glória e toda a honra é somente para Deus. Então, eu acho que um líder ele tem que sempre estar preocupado em como que vai dar continuidade, mesmo ele não estando presente. A visão de um líder tem que ser além daquilo que os liderados dele têm. Ou seja, ele tem que ter poder de decisão, na verdade, saber a direção que ele está caminhando, o propósito, a visão dele e passar essa verdade, na verdade, essa visão para os liderados dele. Quais são as características de um verdadeiro líder e não de um chefe? Sim, sim. Olha, a liderança eu diria que tem muitas características. Tá? A primeira que eu diria é você ter integridade, sabedoria, coragem, paciência, saber instruir a pessoa de forma correta ou usar a pessoa de forma correta. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre cada tópico desses. O que eu quero dizer quando você não usar a pessoa no lugar certo? Pessoas têm personalidades diferentes. Então, muitas vezes você quer usar uma pessoa
que tem um perfil mais analítico, que gosta de ver números e etc., para lidar com pessoas. Essa pessoa não vai ser capaz de conseguir desenvolver um trabalho ou entregar um trabalho bom, porque não é o perfil dela. Então você tem que saber aonde você usa, vamos dizer, é um quebra-cabeça. Tá? Então, ser um líder é saber lidar com pessoas. Você lidando com pessoas, você monta um quebra-cabeça e entende aonde você pode usar cada pessoa. Tá? Então, eu acho que todos nós temos um dom. Então, quando você descobre qual que é o seu dom, fica mais fácil você conseguir enxergar onde você se encaixa naquele quebra-cabeça. E um líder, ele tem que ter essa habilidade, essa visão, vamos dizer, esse raio-x, para conseguir enxergar isso dentro dos, seja funcionários, vamos dizer aqui só mais em liderança sobre trabalho. Né? Então, para você conseguir enxergar aonde você pode aproveitar cada funcionário dentro do seu quebra-cabeça. Essa é uma das grandes qualidades de um líder. Tá? Paciência. Por que paciência? As coisas vão dar errado. Infelizmente, sim, são processos na vida, a gente passa por processos e cada processo tem um aprendizado. A gente tem que entender que eu acredito que é mais lidar com dificuldades, adversidades, do que estar sempre preparado para o melhor, ou sempre querendo entregar o resultado. Eu acho que um líder, ele se espelha mais em saber como ultrapassar as dificuldades. Então, assim, o caráter de uma pessoa se demonstra quando a gente tem uma certa dificuldade. É ali que a gente vai entender o caráter daquela pessoa. Se ela é uma pessoa, primeiro, de Deus, se é uma pessoa sábia, se é uma pessoa íntegra, se é uma pessoa paciente, se é uma pessoa que talvez saiba de forma inteligente de administrar o problema. Então, eu diria assim, a liderança é um aprendizado e você nunca para de aprender. Tá? É um aprendizado que você aprende constantemente todos os dias. Tá? E você não é só um líder, você também tem que saber a hora de liderar e ser liderado. Todo líder um dia foi liderado e eu até hoje sou liderado. Então, assim, você tem que estar sempre buscando uma forma que você possa estar se adaptando com as adversidades do mundo, as adversidades atuais, e sempre procurando o melhor, dar o seu melhor sempre para frente. Então, sim, se eu pudesse fazer meio que um resumo dessa questão de habilidades de um líder, eu diria assim, você tem que ir além daquilo que você imagina ser capaz. Tá? Então, você enxergar a pessoa, você entender que pessoas são humanas, erros vão acontecer. Você tem que saber liderar, como lidar com essas pessoas, com essas dificuldades. Você talvez vá ser frustrado, você vai ser enganado, você vai ser usado, você vai ser... Sim, a vida, infelizmente, carrega essas várias dificuldades, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso. Gente, muito bom. Uma sugestão para você que está assistindo, papel e caneta na mão, porque todas as direções, na verdade, o que o Eduardo está dando para a gente hoje, nesse episódio, se você colocar em prática, o resultado da sua equipe que você lidera hoje pode ser totalmente diferenciado, mudado através de uma direção. Então, o primeiro tópico que ele falou aqui, talvez essa pessoa que está nessa função hoje, o seu liderado, não é que ela esteja sendo improdutiva, mas muitas das vezes é que ela está na função errada. Então, tenha, na verdade, essa sensibilidade de corroborar, na verdade, com o perfil e a função da pessoa. Tem congruência? Tem coerência? Aí, na verdade, ela vai dar resultado no lugar certo,
sendo liderado pela pessoa certa e estando no mesmo propósito, com a mesma visão. E você também falou sobre pessoas. Um líder sempre está em contato com pessoas, gestão de pessoas, e nós sabemos que uma vai nos curar, enquanto outra, na verdade, vai nos decepcionar. Sim. Como administrar essas emoções? Então, eu diria que assim, deixa eu contar um pouco da minha história para poder te responder essa pergunta de uma maneira mais sábia, tá? Eu vim de uma família onde o meu pai sempre foi um chefe, ele não foi um líder. Então, assim, eu acredito que você só pode entregar aquilo que você recebe. Então, infelizmente, talvez pela cultura, nossa cultura é italiana, né? Então a minha família vem de uma cultura italiana. O italiano geralmente é mais sanguíneo, é uma pessoa mais pavio curto. Então a dificuldade que eu tinha em casa era justamente isso. Qualquer coisa que fizesse de errado era, às vezes, sim, ele não se preocupava com o porquê aquilo aconteceu de errado, mas sim o resultado que teve e acabar me castigando ou acabar fazendo com que eu, talvez a forma que ele entendia de aprender a lição, digamos assim. E então, assim, desde pequeno eu fui criado de uma maneira a ser liderado, mas ser liderado por um chefe e saber respeitar. Assim, eu não podia peitar, eu não podia confrontar, eu não podia perguntar ou questionar as atitudes do meu líder, que no caso era um chefe, não um líder. E ao longo dos anos eu tive a oportunidade de estudar fora. Eu fui morar nos Estados Unidos cedo, eu tinha 16 anos de idade quando eu fui morar. E isso fez com que eu saísse da bolha onde eu estava envolvido. Assim, as minhas amizades mudaram, a minha cultura mudou, a minha visão do mundo mudou. Quando você sai da sua zona de conforto, o que não é fácil, sair da zona de conforto, é onde a gente tem um maior crescimento. Tá? Então, eu diria assim, se você tem uma oportunidade de sair da zona de conforto, faça. Porque isso vai fazer com que você seja forjado, que você cresça, que você amadureça. Sempre tem vamos dizer, no final do vale, tá? Ou no ponto mais baixo do vale, ali você começa a aprender. Às vezes é onde você passa dificuldade, onde tem as dores, onde você às vezes se sente sozinho. Mas eu diria assim, você tem que enxergar sempre o propósito no sentido assim, o que você tem para o seu futuro. E, logicamente, assim, orar a respeito disso, jejuar e ter um entendimento do seu propósito na Terra. Uma vez que você entende o seu propósito aqui, os dons que você tem, as suas habilidades e como você pode utilizá-las para você aprender com as lições que você teve e talvez derramar ou contribuir com isso na vida de outras pessoas. Eu acredito que tudo que acontece na nossa vida não é só para nós, só para o nosso crescimento, mas é para você poder contribuir com alguma pessoa. Então, você poder ser luz na vida de uma pessoa. Aquela pessoa que não derrama, que retém os dons para ela, retém as habilidades, ela geralmente é uma pessoa que não cresce ou que ao longo prazo ela não vai dar frutos, ela não vai dar resultado. Então, voltando para a parte que eu estava falando de morando fora, né? Então eu tive a oportunidade de morar fora e morando fora eu saí da minha zona de conforto. Saindo da minha zona de conforto, eu entendi que havia muito mais para a minha vida daquilo que eu imaginava ou daquilo que o meu pai tinha criado, o ambiente que meu pai tinha criado. Então, eu comecei a entender as várias dificuldades
da vida e eu culpava muito meu pai no passado. Eu perdi a minha mãe com 13 anos de idade, eu acabava culpando ele por causa disso. E a gente sempre, é difícil assim querer enxergar para si mesmo, né? A gente sempre quer tentar colocar a culpa em alguma coisa ou em alguém. E a partir do momento que eu comecei a enxergar a vida de maneira diferente e falar, eu consigo fazer, transformar isso em alguma coisa melhor. O que eu carrego dentro de mim, os meus aprendizados, eu tenho que utilizar isso para que possa ser não bênção só para mim, mas bênção para outras pessoas. E foi aí que as coisas começaram a se encaixar. Eu vim a conhecer Cristo morando fora. Tá? Eu tinha 14 anos de idade quando eu tive a primeira experiência e acabei aceitando Jesus com 17 anos de idade. Tá? Eu fiquei nos Estados Unidos com 16 até os 23 anos de idade. Voltando dos Estados Unidos, eu já havia tido 3 empregos. Na ocasião, o meu primeiro emprego foi em um restaurante, trabalhando, ou seja, eu sempre fui liderado. Tá? Eu não diria nem liderado, eu sempre fui preparado para poder ser um líder. Então, todas as fases que eu passei na vida foram simplesmente para que eu pudesse, num futuro, estar pronto para poder ser o líder que eu precisaria ser. Eu diria assim, não existe uma perfeição, não existe algo, você chegou e falou, não, agora eu entendi tudo, eu sei como é assim, eu falei, você é uma constante, é um aprendizado constante. Então, não adianta nada a gente achar que entende de tudo, de todos os assuntos, e assim, isso não vai levar em nada. Então, a gente tem que entender a vida de cada um, a vida do próximo e a vida da pessoa que você está liderando. Tá? Então, quando eu voltei ao Brasil, eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai e eu era assistente de administração. E eu muitas vezes questionava por quê. Nos Estados Unidos eu já tinha sido eu já tinha um cargo acima da posição onde eu entrei. Então muitas vezes eu questionei, eu falei assim, nossa, mas eu já tive a oportunidade de crescer e eu estou agora regredindo, eu estou voltando para trás. Então, uma outra palavra que eu poderia dizer para você é: não tenha medo de regredir, não tenha medo de dar passos para trás. Muitas vezes, uma flecha você tem que puxar ela para trás para depois ela poder ser lançada, né? Então, não tenha medo de regredir, não tenha medo se você está passando por uma dificuldade, você entende que você vai ter que andar para trás durante um período. É normal, isso vai acontecer. Tem um propósito para aquilo. E o meu propósito foi justamente para que eu pudesse ser preparado para ser um líder melhor. Então, eu passei por um processo onde eu voltei dos Estados Unidos em 2007, com um diploma de bacharel em economia, uma faculdade dos Estados Unidos, e eu achei que então eu sabia tudo. Agora eu estava pronto para a vida, pronto para encarar qualquer problema, e eu fui colocado dentro de uma caixinha e falaram, não, primeiro você vai ter que aprender todo o processo aqui da empresa para você um dia poder ser alguém. Ou seja, eu fui preparado para ser um líder. Tá? E eu tive dificuldade de entender isso. Eu questionei muitas vezes o porquê, e hoje são 16 anos, quase 17 anos que eu estou na empresa, e assim, eu cheguei no cargo de liderança há mais ou menos uns 3 anos atrás. Então foram 14 anos, quase 14 anos, um processo de aprendizado até eu conseguir chegar ao cargo de liderança. E nunca subestime as pessoas que estão com você ou que iniciaram com você, porque é muito fácil, às vezes, a gente esquecer daquela pessoa que passou a dificuldade junto com você no momento e você cresceu.
Então, aquilo que eu falei, um líder não cresce sozinho, ele sempre cresce junto com outros. Então, não deixe pessoas para trás que ajudaram a te impulsionar ou te preparar para o seu futuro. Traga elas junto com você, traga elas perto de você. Você precisa criar laços de amizades que vão te trazer benefícios de integridade, de respeito, de sabedoria. E eu estou falando dessas palavras-chave para você entender assim, o porquê disso, né? O porquê você querer trazer. Assim, você é as 5 pessoas que você mais se aproxima ou tem mais contato, né? Então, se você não tem amizades que te impulsionam ou que te motivam e que te fazem muitas vezes questionar o que você está passando ou o que você está tendo de ideias ou dificuldades, entenda que essa talvez não seja uma amizade saudável para você. Você precisa ter pessoas que vão te não falar as coisas que você quer ouvir, não massagear o seu ego, mas falar coisas que você precisa ouvir. Então, saiba ter diferença de pessoas certas com pessoas boas. As pessoas boas, elas sempre vão massagear o seu ego, fazer com que você se sinta mais potente, mais ou superior a alguma coisa, e a pessoa certa não. A pessoa certa, ela vai saber te questionar no momento que precisa. Você precisa saber escutar ela. Então, por que eu estou falando isso? Quando eu vim crescendo ao longo da empresa, eu tive algumas pessoas no trabalho, no ambiente de trabalho, que estão até hoje comigo. E uma delas hoje, inclusive, é o meu diretor administrativo. Então, nós crescemos juntos dentro da empresa. Então, eu tenho a habilidade, muitas vezes, hoje, de descer no chão de fábrica. A empresa são quase 500 funcionários, a empresa que a gente tem no Paraná. Eu tenho a habilidade de descer no chão de fábrica e eu converso com os funcionários e, às vezes, eu sei coisas que na administração ou no alto escalão ainda não chegou lá. O verdadeiro motivo daquele problema ainda não chegou lá. Então, assim, a gente tem que aprender a escutar as pessoas, tem que aprender a ser humilde. Uma das características que eu falei, a humildade vai te levar muito além do que você imagina. Você sendo humilde, carismático com as pessoas, elas vão abrir portas para lugares que você não imaginava que pudesse entrar. Então, assim, tratar as pessoas com respeito, escutar as pessoas. Então, se eu pudesse definir a frase de liderança aqui, eu diria isso. Seja uma pessoa que respeita, que escuta e que, de certa forma, contribui com a vida daquela pessoa que você está liderando. Muito bom. E também o que você falou é exatamente isso, é o processo. 14 anos se preparando para 3 anos atrás, na verdade, assumir o cargo de liderança da empresa. Ou seja, as pessoas acham que as coisas acontecem do nada, do dia para a noite, enquanto na verdade é um preparo. Porque as pessoas podem olhar e chegou lá de repente ou do nada. Mas na verdade, quem vê o momento não conhece a história, não conhece o preço que pagou nos bastidores para chegar aonde chegou. E é exatamente isso que você falou. E também, outro ponto, um líder para de crescer quando ele para de escutar as pessoas, quando ele para de aprender. Então, ou seja, o seu crescimento está limitado ao tanto de pessoas, na verdade, que você ouve, o tanto de pessoas que você escuta, pessoas que, na verdade, vão te dar opinião construtiva. É o que ele falou, a diferença entre pessoas boas e pessoas certas. Porque, na verdade, as pessoas certas vão falar a verdade para você, para trazer o crescimento, para que você consiga enxergar com outra ótica, com outra visão, aquilo que você está fazendo hoje. E também um líder tem que ter um poder de decisão.
hoje, quais são os critérios que você tem para tomar uma decisão? Mas antes de você responder, eu quero agradecer a HD Drones. Na verdade, essa empresa de drone, você que trabalha com segurança ou na linha agro, aqui está o arroba, o contato deles. Chama eles aqui no WhatsApp, eles entregam para todo o Brasil. O atendimento é ótimo, excelente produto. Então, você que precisa de um drone, chame eles aqui. Eu tenho certeza que, na verdade, vai solucionar aquilo que você está precisando hoje, tá bom? Então, Eduardo, quais são os critérios hoje que você tem para tomar uma decisão assertiva? Princípios, valores, quais seriam esses critérios? Boa pergunta. Assim, você só consegue tomar uma decisão baseado nas informações que são te dadas. Então, eu converso bastante isso, por exemplo, até com a minha esposa. Às vezes, ela me traz alguma situação e eu tento tirar o máximo de informação possível a respeito daquela situação. Por quê? Isso pode influenciar a sua tomada de decisão. Então, se você sabe uma versão da história, vamos dizer, me trouxeram um problema na fábrica. Tá? Talvez o produto não saiu com a qualidade que foi exigida. Então, eu vou escutar só uma pessoa de qualidade para saber o que aconteceu. Eu vou trazer a equipe inteira para tentar montar um possível cenário, o que aconteceu, ou seja, chegar ao mais próximo da realidade, do problema real, para conseguir tomar uma decisão. Então, assim, a tomada de decisão não é baseada em uma pessoa, não é baseada em eu sou chefe, eu acho que isso é melhor e pronto. Não. É baseada num conjunto. Então, você tem que trazer a sua equipe, tomar assim, o conhecimento, a maior quantidade de conhecimento que você puder a respeito do problema, para você então ter uma decisão. Tá? E daí sim você se encaixa nas decisões, eu diria assim, encaixa na questão de integridade, de caráter, de respeito, assim, isso são indiscutíveis. Tá? Então, assim, você ser íntegro, eu vou dar um exemplo na minha vida também. Eu cheguei a lugares onde muitos brasileiros da minha área de trabalho, que é madeireira, a madeireira é muito má, digamos assim, a pessoa já existe, o americano já tem um preconceito com o madeireiro brasileiro, tá? Então muitas vezes a gente é mal visto, tá? Então assim, para eu conseguir quebrar esse preconceito, eu tive que demonstrar a minha integridade. Eu tive que passar por situações onde muitas vezes não me beneficiaram. Assim, eu poderia ter tomado uma decisão que, vamos dizer, o jeitinho brasileiro, ou tentar achar um jeito que fosse melhor para mim. E as minhas decisões no passado foram o que levaram hoje os relacionamentos que eu tenho, a clientela que eu tenho, o pessoal que eu atendo hoje. Então, assim, graças a Deus, eu consegui construir a minha imagem, meu caráter no mundo de trabalho onde eu convivo, que as pessoas me consideram uma pessoa íntegra. Então, elas sabem, se o Eduardo falou aquilo vai acontecer, porque eu vou além do possível para conseguir tentar entregar aquilo que eu prometi. Então, nunca prometa nada que você não consegue entregar. É melhor você dizer que vai tentar, que vai fazer o possível, mas assim, quando você faz uma promessa, cumpra. Então, assim, eu diria, esses critérios para tomadas de decisão, eles não devem ser questionados, tá? Integridade, respeito, qualquer coisa que tenha a ver com relação a isso, tá? A tomada de decisão, ela vai então baseada no que você consegue de informação. Então vamos dizer, você depende de uma equipe para isso. Uma pessoa sozinha não toma decisão nenhuma, tá? Então é baseado numa equipe.
E essa equipe é formada por pessoas capacitadas, pessoas que você confia, que vão te dar a informação correta. Que não adianta nada você tomar uma decisão sendo que você teve a informação errada. Então, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas assim, uma tomada de decisão depende de uma equipe, não só de uma pessoa. Tá? Legal. E também um líder, ele tem que saber diferenciar o que é uma oportunidade e o que é uma distração. Porque talvez chegam contratos, pessoas, oportunidades através de terceiros para entregar um projeto que aparentemente é bom, mas nem sempre, na verdade, o resultado final vai ser como o projeto apresentado. Como que você consegue diferenciar quando chega um projeto para você hoje? Se aquilo não é uma oportunidade de crescimento ou se é uma distração para a empresa? Boa pergunta também. Eu diria, a primeira coisa que eu faço é orar a respeito. Tá? Você entregar a Deus, orar a respeito. Se você tiver um cônjuge, ore junto com o seu cônjuge a respeito. As mulheres, ela têm um poder sobrenatural de conseguir identificar coisas que a gente, homens, não somos capazes. Então, aprenda a escutar a sua mulher. Muitas vezes, assim, é difícil porque a gente, eu diria assim, o homem e a mulher pensam completamente de maneira diferente. O raciocínio é muito diferente. Mas aprenda a escutar a sua mulher, se você é casado, porque ela vai ter uma sensibilidade que o homem não tem. Então, eu diria, o primeiro ponto é isso, orar e dividir com o seu cônjuge. Daí, depois, a partir do segundo ponto aquilo vai ter um benefício próprio, só para você, ou aquilo vai ter um crescimento em prol da empresa e de outros funcionários. Então, eu não acredito num benefício próprio, eu acredito sempre num benefício em conjunto. Então, a partir do momento que uma proposta, eu vou dizer, por exemplo, uma proposta que eu recebi há alguns meses atrás sobre uma nova oportunidade de produto. E a gente teve que identificar se realmente valia a pena os investimentos e o tempo que a gente ia gastar para conseguir desenvolver esse produto, ou se era talvez uma proposta que não ia chegar em lugar nenhum. Então, o que você faz para conseguir identificar isso? Você vê assim, ela vai trazer benefícios para mais pessoas, vai trazer benefícios para a empresa. O que eu analiso? Ela vai ter qual o payback desse investimento? Ele se paga ao longo prazo? É um curto prazo? É algo que, assim, a gente acaba tendo um feeling, tá? Depois, ao longo dos anos, de conseguir identificar se aquilo tem alguma coisa que está errada ou não. Então, isso é algo que você aprende ao longo do tempo. Tá? Não é algo que você consegue adquirir do dia para a noite, infelizmente. Você, depois de muito tempo de trabalho, muito tempo lidando com aquela situação, você acaba tendo uma sensibilidade de conseguir discernir entre o certo e o errado. Mas, então, voltando, por exemplo, à proposta que eu tive, tá? Identificando a proposta, eu fui ver assim, qual que era o benefício para aquela proposta, qual era o payback, se ela requeria um investimento que talvez não fosse cabível e se ela tinha algo que parecia ser muito bom para ser verdade. Então, quando uma coisa parece ser muito bom para ser verdade, questione, porque realmente é difícil. Às vezes pode acontecer, mas é muito difícil. Então, assim, tente analisar a proposta, tá? Tente analisar a decisão, se ela vai ser um benefício para a equipe ou se ela vai ser algo que é só para você. Então, acho que é a maneira que eu diria de como tomar uma decisão em cima disso. Muito boa a direção. E talvez você que está assistindo possa estar fazendo essa pergunta. O meu desejo é ser líder. Eu quero inspirar outras pessoas através da forma que eu falo, que eu reajo,
que eu penso, que eu administro, que eu soluciono. E talvez seja a situação que você está enfrentando hoje. Eduardo, qual conselho você daria para essa pessoa que deseja ser um líder? A liderança é algo que nasce com a pessoa, ou que ao longo do tempo ela vai adquirindo conhecimento, experiência, maturidade para construir. Seria um dom ou uma construção? Eu acho que é um dom, mas todos nós temos esse dom de liderança. A liderança não é só no trabalho, né? Como eu disse, você pode ter liderança em diversas áreas diferentes da sua vida. Eu diria, o primeiro passo é saber liderar a si próprio. Então, você ter domínio próprio. Então, a partir do momento que você consegue se liderar, ou seja, tomar a decisão certa e não a decisão boa. Então, saber, e cada um de nós a gente sabe, né? Isso é bom ou isso não é bom? Isso vai me facilitar ou isso vai ter um jeitinho para conseguir resolver essa dificuldade ou não? Vou ter que, infelizmente, passar pelo processo e aprender e conseguir pagar o preço por isso. Então, assim, liderança todos nós precisamos disso. Você precisa aprender a liderar a si mesmo. Tá? Então, uma vez que você aprende isso, você tem várias áreas diferentes onde você pode aplicar a liderança. Aplicar a liderança no trabalho. Tá? Você também tem diversas áreas de trabalho onde você pode ser um líder, mas um líder sempre tem um liderado. Então, hoje eu sou liderado. Eu tenho uma liderança sobre uma equipe da empresa, mas eu tenho um líder acima de mim. Então, assim, você sempre vai passar por processos e etapas onde talvez você lidere mais pessoas ou menos pessoas, talvez você seja liderado durante um tempo maior, mas você vai ter uma preparação. Eu diria assim, o primeiro passo é se prepare para isso. Se invista um tempo em você, na sua habilidade, no seu dom, para que você futuramente possa utilizar isso para ser um líder. Sim, muito bom. Um líder talvez seja o que você está enfrentando, aquilo que você está passando hoje também. A partir do momento em que chega uma pessoa para você e dá uma opinião ou uma sugestão, como que você sabe se aquilo é uma crítica construtiva ou, na verdade, aquilo é para te prejudicar? Como que você tem essa sensibilidade, essa clareza? Uhum. A forma como a pessoa se aproxima. Isso eu diria assim, a pessoa está se aproximando por um interesse, ela está se aproximando por talvez querer degredir a sua imagem, talvez... Então, assim, você primeiro tem que ter essa sensibilidade. Saber se a pessoa está vindo realmente porque ela está querendo ajudar ou ela está querendo te prejudicar. Tá? Então, a crítica construtiva, ela é essencial. Você não tem como tomar decisões ou mudar decisões futuras se você não tiver uma crítica construtiva. Então, quando você tem pessoas que trazem críticas construtivas, ande perto dessas pessoas, porque ela vai fazer com que você cresça, porque você vai analisar as dificuldades ou o problema de maneira diferente. Então, uma coisa que eu carrego comigo, tá? Sempre, às vezes assim, eu tenho uma opinião já formada a respeito de uma situação, tá? E eu quero, talvez, enxergar algo diferente que eu não enxerguei. Eu trago pessoas que eu tenho, vamos dizer, pessoas que são próximas a mim, que eu tenho respeito, que eu tenho conhecimento, que ela vai trazer uma crítica construtiva, e eu divido essa ideia com essa pessoa. Muitas vezes eu não tomo a decisão daquilo que aquela pessoa me passou, mas o que eu estou fazendo? Eu estou ouvindo opiniões diferentes para ver se talvez
eu não pensei naquela situação de maneira clara. Talvez tenha alguma ponta solta que eu deixei, que eu não analisei de forma correta. E então, assim, a crítica construtiva ou destrutiva, tá? Você tem que estar sempre buscando isso. A crítica é essencial. Agora, você tem que saber discernir a construtiva da destrutiva. A destrutiva, ela não vai... é irrelevante. Tá? Então, você simplesmente aprenda às vezes, assim, eu já tive muitas críticas destrutivas que a pessoa, às vezes, tinha ou inveja ou ela estava passando por uma dificuldade e ela viu que eu passei também pela aquela mesma dificuldade, mas eu tive eu acabei sendo feliz no resultado, eu acabei sendo melhor que ela, então ela tenta fazer quer me degredir, quer causar algo contra mim, né? Então você assim tem que entender também o lado da pessoa. Uma vez que você entende o porquê que aquela pessoa está querendo te ferir ou querendo te magoar ou querer trazer uma crítica destrutiva, você acaba isso acaba perdendo a força. Você fica irrelevante. Então, assim, aprenda a simplesmente escutar e falar, não, legal. Então, assim, você tem que, vamos dizer, ser muito político, às vezes, com essa situação. Porque você não pode atingir a pessoa ou ferir ela porque ela está tentando te trazer uma crítica destrutiva. Aprenda simplesmente a escutar e, ok. Fazer o filtro. Faz o filtro e se aquilo é irrelevante para você, então simplesmente cancele. Ou se for alguma palavra que foi entregue, quebre. Em nome de Jesus, isso não é para mim. Pronto. Faz isso no seu momento em particular, não precisa fazer junto com a pessoa. Você simplesmente só agradece ou, vamos dizer, sai de fininho e não precisa tentar degredir a imagem da pessoa. Muito bom. Gente, esse conteúdo de hoje que o Eduardo entregou pra gente, eu aprendi muito com ele aqui. Eu tenho certeza que, na verdade, se você colocar em prática, você como líder, os seus resultados da sua equipe, da empresa hoje em que você está, na verdade, vão ser totalmente diferenciados e exponencial, tá bom? Então, Eduardo, muito obrigado por ter aceito o convite. Foi uma honra te receber aqui, tá bom? É um prazer. Muito obrigado por entregar todo esse conteúdo. E eu tenho certeza que se agora você colocar em prática, na verdade, você vai ver toda a diferença no seu dia a dia. Muito obrigado por ficar até o final e Deus te abençoe.